Parágrafo 43. Pois além disso, disso o quê? Dessa situação que a Febon entrega, que não tem receita de bolo, cada um tem uma história que está em Febon e vai aparecer. A psicanálise é uma prática subordinada em sua destinação ao que há de mais particular no sujeito. Não é psicologia, nem psiquiatria. E quando Freud enfatiza isso, a ponto de dizer que a ciência analítica deve ser recolocada em questão na análise de cada caso, abre parênteses aqui, Lacan. Vide o homem dos lobos, passim, quer dizer, aleatoriamente, desenrolando-se toda a discussão do caso com base nesse princípio. O Homem dos Lobos, ele está editado como História de uma Neurose Infantil, em 1918, no volume 17, embora ele seja um texto de 1914. Leiam, é muito importante O Homem dos Lobos, porque ele mostra suficientemente ao analisado a via de sua formação. Dentro do Homem dos Lobos você vai ver que cada caso é um caso. O Homem dos Lobos é absurdamente singular. Bom, continuando, o analista com efeito só pode enveredar por essa questão da análise de cada caso um caso, ao reconhecer em seu saber o sintoma, sim, mas pictus, o que vem junto, o que aparece, né, o que surge, de sua ignorância. Ignorância não é ser burro, não. E isso no sentido propriamente analítico de que o sintoma é o retorno do recalcado no compromisso e de que o recalcado aqui, como alhures, quer dizer, como em outro lugar, é a censura da verdade. No seminário 2, ele vai mostrar que quando o recalcado surge, o retorno do recalcado, ele já é o recalcado em si. Ele só surge quando já surge o recalcado. Então, isso está no seminário 2. Estudem o seminário 2. O seminário 2 é muito interessante, é muito importante. Tem muita coisa para vocês estudarem no seminário 2, para ler esse texto aqui. A ignorância de fato não deve ser entendida aqui como uma ausência de saber. Por isso que eu falei que não era uma burrice, uma ignorância no sentido de não sabe. Mas, tal como o amor e o ódio, como uma paixão do ser. É uma paixão por ser ignorante. Porque ela pode ser a semelhança deles, do amor e do ódio, uma via em que o ser se forma. Isso ele está tirando de Nicolau de Cusa, que fala na dor da ignorância, na paixão pela ignorância. Nicolau de Cusa era um cardeal, ele viveu de 1401 a 1464. Ele dizia que ignorando o que há, a gente torna-se conhecedor da profunda e suma verdade do universo. Ele influenciou Giordano Bruno, Spinoza e Hegel. Esse camarada é muito importante. E é daqui que Lacan vai tirar a paixão da ignorância. Não tem nada a ver com ser imbecil. Porque ela pode ser, à semelhança deles, uma via em que o ser se forma. Essa paixão da ignorância. Qual ser? O ser do analista, no caso.
mas o padre lá estava pensando no ser lá dele, do ser cardeal dele. É justamente aí que reside a paixão que deve dar sentido a toda a formação analítica, como fica evidente simplesmente ao nos abrirmos para o fato de que ela estrutura a sua situação. Não é para a gente saber, é para a gente fazer de conta que não sabe, é para não saber. É no que você não sabe. Hoje ele fala da mãe dele, ele fala, conta uma história. Amanhã ele volta e vai falar da mãe dele. Se você falar, já sei, ele falou da mãe dele. Nada, ele vai contar outra história. A mãe que ele vai contar no outro dia é outra. Embora seja a senhora que o pariu, mas na realidade é outra história. E se você não tem a paixão pela ignorância, você se perde, igual um imbecil, você já sabe tudo. O imbecil é aquele que sabe tudo. Tentou-se discernir o obstáculo interno à análise didática na atitude psicológica de postulação em que se coloca o candidato em relação ao analista. Mas isso não equivale a denunciá-lo em seu fundamento essencial, que é o desejo de saber ou de poder que move o candidato como princípio de sua decisão. Desejo de saber aí, ele não está falando no desejo de saber do analista. O analista, o desejo de saber do analista justamente está ligado ao desejo intransitivo, a deixar a parole acontecer. Aqui seria para controlar. Tampouco significa que não se tenha reconhecido que esse desejo deve ser tratado à semelhança do desejo de amar no neurótico, do qual a sabedoria sempre soube que ele é a antinomia, quer dizer, a contradição, a oposição do amor. O neurótico não ama coisa nenhuma, ele quer a pessoa para ele. Não é a isso que visam os melhores autores ao declarar que toda análise didática tem a obrigação de analisar os motivos que fizeram o candidato escolher a carreira de analista? É uma pergunta. Não é a isso que visam os melhores autores ao declarar que toda análise didática tem a obrigação de analisar os motivos que fizeram o candidato escolher a carreira de analista? Vocês lembram aquela lista infindável do Michel Thor que eu dei para vocês? Aqui está no Gittelson, Problemas Terapêuticos na Análise do Candidato Normal, International Journal of Psychoanalysis, 1954, número 2, página 174 a 183. O fruto positivo da revelação da ignorância é o não saber, que não é uma negação do saber, porém, sua forma mais elaborada. A formação do candidato não pode concluir-se sem a ação do mestre ou dos mestres, bota assim mesmo, maître, né? Os senhores, né? Que o formam nesse não saber, sem o que ele nunca será nada além do que um robô de analista. Então, o verdadeiro maître, o verdadeiro mestre no sentido do mestre Zen, Lacan pega o mestre Zen, é o que vai ensinar o analista a aprender a essa adulta ignorância, a não saber, a saber não saber, porque é assim que ele deixa de ser um robô de analista. Vou parar aqui.